candidato a vice na chapa, General Braga Neto. Em um dos depoimentos, Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, falou sobre os bloqueios da PRF no segundo turno da eleição presidencial, principalmente no Nordeste. Ele disse que ouviu uma ordem do então diretor de operações da PRF, Jairlon Henrique Moura, para que a inteligência do órgão atuasse para reforçar abordagens a ônibus e vans. Abdiel afirmou que estranhou a ordem e que ouviu do então diretor que estava na hora da PRF tomar lado, que tinha que fazer jus das funções de direção e que aquilo era uma determinação do diretor-geral. O último a prestar depoimento foi o ex-comandante do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes. Freire Gomes falou sobre a reunião no fim de 2022, em que Bolsonaro teria apresentado, segundo ele, um estudo sobre o GLO, Estado de Sítio e de Defesa, instrumentos que estão previstos na Constituição, mas não respaldam uma tentativa de ruptura institucional. O general afirmou que estava focado na lealdade de ser franco ao presidente do que pensava e que o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, também foi contrário a qualquer coisa naquele momento. E que, como foi enfático, que ele se lembra que o ministro da Defesa General, Paulo Sérgio Nogueira, ficou calado. E o almirante Garnier, então comandante da Marinha, apenas demonstrou o respeito ao comandante-chefe das Forças Armadas, que ele, Freire Gomes, não interpretou como qualquer tipo de conluio. Após essa fala, o ministro Alexandre de Moraes advertiu o ex-comandante do Exército. Moraes considerou que Freire Gomes se contradisse em relação ao depoimento à Polícia Federal. Em março do ano passado, Freire Gomes afirmou que ele e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita, pelo que se recorda, que o então comandante da Marinha, almirante Garnier Santos, teria se colocado à disposição do presidente da República. Hoje, Moraes afirmou que o general ou havia falseado na PF ou estava falseando na audiência. Freire Gomes respondeu afirmando que com 50 anos de exército, ele jamais mentiria. Moraes voltou a questionar Freire Gomes, relembrando trechos do depoimento à PF. E o ex-comandante confirmou cada um dos pontos do depoimento, inclusive que viu o documento da minuta do golpe nas mãos do ministro da Defesa, mas que não leu. E que no dia da reunião, o almirante Garnier, como citou Moraes, continuava à disposição do presidente. Essa primeira leva de audiências está prevista para acabar em 2 de junho. São ouvidas mais de 80 testemunhas relacionadas ao chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. É legal, que tem acho. 8 réus. O ex-presidente Jair Bolsonaro... É a infância da Buchonilda. Legal. Até agora, a primeira turma já tornou réus 21 dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Eliana, boa noite. Boa noite, Ana Paula, Bonner e para você. Amanhã o sol predomina do norte do Paraná a Rondônia, passando pelo centro do Maranhão e a Espírito Santo. Em grande parte de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, a umidade do ar fica abaixo de 30%, que é a metade do ideal. A mesma situação nas outras regiões em amarelo, que incluem Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em laranja, em Goiás, no oeste da Bahia e do sul do Piauí ao do Tocantins, fica mais seco ainda. E esquenta. 35, 34, 33 graus em Palmas, Teresina, Cuiabá e no Rio. Em Goiânia e Campo Grande, 30 em São Paulo, 29. Em Belo Horizonte e Brasília, 27 e 26 graus. Amanhece frio em Brasília, Goiânia, BH e São Paulo. Temporais estão previstos do norte do Rio Grande do Sul ao oeste de Santa Catarina, do extremo norte do Brasil ao litoral do Maranhão e em parte do sertão nordestino, onde o mapa está vermelho, tem possibilidade de chover até 80 milímetros, o que é muito. E pode chover mais ainda na faixa roxa do litoral da Paraíba ao de Sergipe. Como choveu muito nos últimos dias, há risco de inundação e deslizamento.
principalmente nos pontos em laranja e vermelho, de Pernambuco e de Alagoas. Maceió deve ser a capital mais chuvosa amanhã, com 120 milímetros, em um dia quase um terço do que choveu em um mês. E a média mensal de chuva já foi superada. As consequências foram estas: deslizamentos que atingiram casas. Algumas famílias perderam tudo. Cerca de 200 pessoas tiveram que sair de casa em todo o estado de Alagoas. No Recife, em João Pessoa, também já choveu muito nesse mês. E amanhã são esperados mais 90 milímetros. Em Aracaju, 70, é muita coisa também. Em Natal e São Luís, 45, 40 milímetros. Nas capitais do norte, chove menos, mas também é chuva forte. Em todas essas áreas, a tendência é chover mais ao longo da semana. No sul e em São Paulo, as instabilidades aumentam um pouco com uma frente fria e vai esfriar de novo. Em Porto Alegre, mínimas de 11 graus na quinta e na sexta-feira. Em São Paulo, máxima de 22 no fim da semana. Ana Paula Ibarra. Até amanhã. Obrigado, Eliana. Israel autorizou a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza depois de 11 semanas de bloqueio. As primeiras entregas ao território palestino foram de comida para bebês e outros produtos básicos. Depois, mais alimentos e remédios devem entrar na faixa de Gaza. A região vive uma crise humanitária profunda. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que impôs o bloqueio porque o grupo terrorista Hamas estava saqueando os carregamentos de ajuda. O governo israelense vinha dizendo também que o bloqueio anunciado no início de março era uma forma de pressionar o Hamas a libertar os reféns. Ontem, o gabinete do primeiro-ministro declarou que permitiria a entrega de uma quantidade básica de comida para a população. No vídeo divulgado hoje, Netanyahu declarou que Israel planeja tomar o controle de toda a faixa de Gaza e que as Forças Armadas estão trabalhando para garantir que todos os civis tenham acesso à ajuda e que os terroristas não recebam nada. Netanyahu disse que para derrotar o Hamas sempre houve uma condição, tanto do ponto de vista prático quanto político: não atingir o estado de fome. Benjamin Netanyahu reconheceu que alguns dos principais aliados de Israel disseram que não poderiam lidar com imagens de fome em massa. Representantes dos Estados Unidos vinham demonstrando desconforto com o bloqueio da entrada de alimentos ao território palestino. Aqui no Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer definiu a situação na faixa de Gaza como intolerável. Inaceitável foi a palavra escolhida pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa. A França, ao lado do Canadá e do Reino Unido, ameaçou impor sanções se Israel continuar com novas ofensivas militares e não aumentar a entrega de ajuda para Gaza. O chefe do Escritório das Nações Unidas para Assistência Humanitária, Tom Fletcher, afirmou que o carregamento liberado hoje por Israel é uma gota no oceano. Segundo as forças israelenses, 5 caminhões entraram em Gaza nesta segunda-feira. O Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou que logisticamente seria impossível liberar todos os caminhões ao mesmo tempo e que o objetivo é ampliar a distribuição. No mesmo dia que autorizou a entrada de ajuda, Israel fez novas operações contra o Hamas. Mais de 40 pessoas morreram, segundo equipes de saúde do grupo terrorista. As forças israelenses ordenaram a retirada de milhares de moradores da região de Khan Yunis e prometeram um ataque sem precedentes. Esse palestino desabafou: "Nós somos civis inocentes e desarmados e não temos para onde ir." O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se manifestou numa rede social sobre a doença dele. Biden ontem confirmou que está com câncer de próstata avançado e metástase nos ossos. Ele agradeceu o apoio recebido, falou também em nome da esposa. Biden escreveu: "O câncer atinge todos nós. Como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos constantes nas dificuldades. Obrigado por nos darem força, com amor e com apoio." O presidente Donald Trump telefonou hoje para os líderes da Rússia e da Ucrânia. Depois, disse que os dois lados da guerra começariam imediatamente a discutir um cessar-fogo, mas nenhum dos países confirmou as negociações.
O russo Vladimir Putin só disse que iria sugerir um memorando de acordo de paz. E o ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que está avaliando fazer uma reunião com Estados Unidos, países europeus e a Rússia num território neutro, como Turquia, Suíça ou o Vaticano. A seguir, as novas atrações do Festival The Town. E as homenagens ao cinema brasileiro no Festival de Cannes. Acionar o motor. Transição para modo elétrico. Piloto automático. Assistente de estacionamento. É central multimídia? Pisca-alerta. Limpador de para-brisa. Faróis. Abrir janela. Fechar janela. Abrir. Fechar. Para toda essa energia, só Moura. Moura é Moura. Emprego é sempre uma prioridade nos municípios. Por isso, progressistas trabalham para fortalecer nossa economia, como o setor do calçado, que emprega mais de 300 mil gaúchos. Para isso, precisamos respeitar o contribuinte. Nós, progressistas, nos orgulhamos de fazer as reformas necessárias que devolveram ao Estado a capacidade de investir e realizar as entregas para melhorar a vida nas cidades. Progressistas, valores que nos unem. E aí, quer vender mais? Seja qual for o seu negócio, tem uma dupla imbatível para ajudar. Banricompras e Vero. Aproveite a taxa do Banricompras na maquininha Vero a partir de R$ 0,99 para o lojista vendendo pré-datado em até 60 dias ou parcelado em até 12 vezes. Isso mesmo, para quem compra com Banricompras é sem juros e para quem vende é a menor taxa do mercado. Essa condição só essa dupla tem. Simplesmente imbatível. Esteja onde o futuro do mercado acontece. Participe da FBV 2025, de 21 a 23 de maio, no Centro de Eventos Fieres, em Porto Alegre. Serão 3 dias com grandes nomes do mercado. Muito conteúdo, empreendedorismo, marketing e inovação, além de oportunidades únicas de networking. Confira todos os detalhes no site feirabrasileiradovarejo.com.br. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Correalização Sebrae AS. Mídia Partner Grupo RBS. Evento livre para todos os públicos. O plano de Odete para juntar Ivan e Erelinha começa a dar certo. E a sua namorada não quis vir? Raquel não vai lá? A gente nos vai. E Maria de Fátima aproveita para plantar a sementinha da discórdia, só para confundir a mãe. O Ivan estava lá, mãe. Calma, ele estava lá, mas ele estava assim, junto com a Helena Rocha? Não, ele não estava junto não, mas ele também não estava separado. Bye, bye. Hoje